Bem, eu vou conversar agora com o acadêmico decano da Academia Paraense de Letras, Otávio Avertano Rocha, que agora está comemorando 40 anos na condição de acadêmico. Talvez seja a atuação mais longeva que esse Sijoleu já recebeu. Doutor Avertano, é um prazer poder conversar com você. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estou vivendo bem, graças a Deus. E Deus tem me permitido chegar a essa idade para que eu possa depor para os meus conterrâneos, depor alguma coisa da minha experiência na Academia Paraense de Letras. Então, diga para nós o que significa passar 40 anos numa instituição como a Academia Paraense de Letras. O que isso enriqueceu o seu cabedal cultural, que já era grande quando entrou? Bom, o que significa isso? Significa reconstruir toda uma história da literatura, das artes, toda uma história da literatura, das artes no estado do Pará, por via de uma associação, de um Sijoleu, que, na realidade, tem uma história belíssima com relação à posição que ele aplica. Um instituto de um conhecimento extraordinário da história da cultura paraense. E eu, nesses 40 anos, fiz tanta coisa que me parece que, na realidade, eu tinha uma colaboração efetiva para dar, compreendeu? Então, essa colaboração, estou dando ao comemorar 40 anos de presença na Academia Paraense de Letras. Geralmente, essas instituições reúnem historiadores que historiam a cultura de um estado, de uma cidade, assim por diante. O senhor nunca foi historiador. Isso lhe trouxe algum tipo de conflito por gênero? De modo nenhum, de modo nenhum. Toda a minha formação foi feita através da filosofia. Eu sou, na realidade, bacharel em filosofia, licenciado em filosofia, e toda a minha formação intelectual se fez por via da filosofia. Evidentemente que eu fui estudar filosofia fora do Pará. Eu fui estudar filosofia no Recife, onde, na realidade, eu fui aluno da Faculdade de Filosofia do Estado de Pernambuco, naquela época. Posteriormente, a Faculdade de Filosofia da Universidade de Pernambuco. E lá eu tive realmente um contato muito grande com os grandes nomes da filosofia, com os grandes nomes da filosofia. Eles vieram da velha escola do Recife. A velha escola do Recife, quando ela foi a velha escola do Recife, como você pode saber, ela foi estruturada por quem? Por Tobias Barreto. Ela foi estruturada por Clóvis Bevilacqua. Ela foi estruturada por Aquiles Bevilacqua, por Avertano Rocha, meu pai. Então, esse grupo teve uma influência decisiva sobre a minha vida. É claro que, depois da escola, do estudo da Faculdade de Filosofia do Recife, eu estudei na Faculdade de Economia, por simples aproveitamento de situação, porque eu bastava pular o muro para sair da Faculdade de Filosofia para entrar na Faculdade de Economia, e eu pulava o muro dos fundos da minha faculdade, na Rua Nunes Machado. Então, veja bem, eu estudei Economia e depois, quando vinham para o Pará, estudei Direito. Estudei na Faculdade de Direito do Pará, que estava recém-criada como universidade, que tinha sido, digamos, criada por força do trabalho de um homem extraordinário que chamava-se Mário Henrique. Mário Henrique foi o primeiro reitor da Universidade Federal do Pará. Então, veja bem, toda a minha formação é uma formação acadêmica nesse sentido mais formal do academicismo. E eu estou agora, nos meus 40 anos, sobrevivendo a tudo isso, sobrevivendo a uma epidemia, graças a Deus, sobrevivendo a uma epidemia. Já tomei a 4ª vacina, se houver outra 5ª vacina, eu tomo, se tiver uma 6ª vacina, eu tomo, venha do Paraguai, venha da Cochichina, venha de onde vier, eu tomo, porque eu quero, na realidade, sobreviver algum tempo para poder contar a história. Porque senão eu não conto história.
Diga lá. A composição da academia muda constantemente, né? É um momento de composição de confrades que realmente são altamente preparados, outros momentos nem tanto. O senhor tem lembrança de alguns momentos mesmo que lhe entusiasmaram? Por exemplo, eu tive vários confrades que me entusiasmaram profundamente. Um deles, por exemplo, o professor Cécio Meira. O professor Cécio Meira foi uma das pessoas que mais me entusiasmou dentro da academia, porque ele era realmente um homem de profundo conhecimento filosófico, não apenas filosófico, mas de um profundo conhecimento cultural. O doutor Cécio Meira era um profundo conhecimento, e foi meu professor na Faculdade de Direito do Pará. Então, foi meu professor, inclusive, em determinado momento, quando eu queria ser somente professor, não estava muito interessado em ser advogado, ele me disse uma coisa que realmente salvou meu curso. Savertano, fica, porque quando você for chamado para uma advocacia, você que é bacharel? Não é bacharel. Então, faz o teu bacharelado, conclui o teu bacharelado, e eu concluí o meu bacharelado em 1960, o ano em que meu pai faleceu. E de lá para cá o senhor exerceu a advocacia direto, né? Ah, sim, eu exerci a advocacia direto. Há uma história muito interessante a respeito da minha advocacia. Quem me indicou como advogado como advogado para o Daniel Ludwig, que era realmente o dono da Jari, o que fez o projeto da Jari, quem me indicou foi o Marechal Castelo Branco. Por incrível que pareça. Por quê? Porque o Marechal Castelo Branco ele era ligado muito à música clássica. E nós tínhamos um grupo em que o Marechal Castelo Branco fazia parte. Eu acho que a dona Santinha, que era a esposa dele, já tinha falecido, e ele era comandante aqui da 8ª Região Militar. Então, o Daniel Ludwig, veio aqui ao Brasil trazido pelo Roberto Campos. Roberto Campos o trouxe ao Brasil. Na conversa, veja bem, na conversa com o Roberto Campos, o Ludwig disse uma coisa: se eu gostaria de ter um advogado no Pará. Disse assim: eu gostaria de ter um advogado no Pará. E porque, na realidade, seria muito mais fácil, ele conhece as condições de lá, e porque ele também tinha um problema de estudo das terras, né? Do estudo das terras e tudo mais. Aí o Marechal Castelo Branco virou-se para o Ludwig e disse: eu conheço um jovem advogado no Pará, um jovem advogado. Naquela época eu era jovem, eu não nasci velho, então na época eu era jovem. Então, bem, eu conheço um advogado no Pará que gosta muito de música. Ele não sabia se eu gostava do direito ou não, ele gosta muito de música. E ele assiste os concertos aos sábados na casa do doutor Araci Barreto, que depois foi nomeado reitor da Universidade Federal do Pará. Ele assiste o concerto de música na casa do doutor Araci Barreto. E ele tem um grande entendimento de música. E, na verdade, o Marechal Castelo Branco falou isso para Ludwig. E o Ludwig não era de jogar a conversa fora. Quando ele soube disso, ele disse: então vou mandar chamar esse cavalheiro para falar comigo. Bom, e na realidade, ele mandou me chamar. Mas o que é que ele fez? O Ludwig era meio complicado, as coisas dele eram meio complicadas. Ele falou com o governador do Alagoas, que eu não sei nem mais o nome do homem, governador de Alagoas, e pediu que o governador de Alagoas viesse me convidar para ser advogado dele, Ludwig. Entendeu? Mas o governador de Alagoas, ele estava lá com muitos problemas em Alagoas, e mandou para cá um auxiliar dele, que se chamava Heitor Aquino Ferreira. Você deve ter ouvido muito o nome do Sim, Heitor ouvi Aquino falar. Ferreira. O Heitor Aquino Ferreira. E eu perguntei: mas por que o Heitor Aquino Ferreira estava nessa época lá em Alagoas? Porque o Heitor Aquino Ferreira tinha participado da nomeação, tinha participado do movimento que elegeu o Marechal Castelo Branco presidente da República por via de votação indireta. Estava muito preocupado. E que já naquela altura já se estava preparando uma eleição do Costa e Silva. Então, pela música, o senhor acabou apoiando o golpe militar de 64. Eu não apoiei. No início eu esculhambei o golpe e tudo mais, mas depois eu fui caminhando para apoiar os meus amigos militares.
Eu fui apoiando para ligar para os meus amigos militares. Então, veja bem, no início. Aí o Heitor Ferreira veio a Belém. Bom, e aí eu me tornei um grande amigo do Heitor Ferreira, um grande, extraordinário amigo do Heitor Ferreira. E para não desensibilizar as pessoas, eu comecei a estudar piano. Eu fui o primeiro aluno do Conservatório Belas Artes, Conservatório de Belas Artes, que era um conservatório fundado pelo Adelermo Matos. Não sei se você se lembra deste nome. Cheguei a conhecer. Adelermo Matos, né? Fundada pelo Adelermo Matos. Não prossegui. Foi quando houve uma festa com relação ao Conservatório de Belas Artes, o Adelermo queria que eu fosse me exibir lá como o primeiro aluno do colégio. Mas eu não sei tocar nem dó, ré, mi, lá, dó, dó, ré, mi, fá, sol. Eu não sei nem tocar isso. Na sua opinião, que contribuição uma instituição que reúne tantas cabeças pode dar para a cultura do Pará? Muita. Uma contribuição valiosíssima. Primeiro, é uma instituição que tem vários tipos de conhecimento, vários tipos de conhecedores. É uma instituição que tem vários tipos de plural, É uma instituição plural. Tem sociólogos, tem jornalistas profissionais, tem romancistas, entendeu? Tem romancistas, tem vários tipos de conhecimento, de conhecedores diversos. Vários tipos de conhecedores diversos. Então, essa um volume de uma importância muito grande para o Estado, entendeu? A Academia Paraense de Letras, ela já prestou momentos muito grandes para o Estado. E veja bem, um exemplo, dê um exemplo de uma contribuição da Academia para a Cultura do Estado. Exemplo de contribuição, sim, posso lhe dar. No Pará, nós não tivemos muita influência no movimento modernista de 1922. Nós não tivemos muita influência. Mas veio para o Pará, veio um jornalista paraibano que tentou levar o modernismo a todo o norte do Brasil. E ele tentou levar o modernismo a Recife, a Pernambuco. Lá ele foi muito maltratado, porque ele bateu de frente com o Gilberto Freire. E o Gilberto Freire criou o chamado movimento regionalista de 1926. E, na realidade, esse divulgador esse divulgador do modernismo, ele queria falar sobre o modernismo. Então, ele bateu de frente. Como ele bateu de frente com o Gilberto Freire tinha uma grande influência, particularmente na Academia Pernambucana de Letras, acabaram expulsando esse homem. Ele pegou um ITA, aliás, era o mesmo ITA, até ele faz uma declaração que era até o mesmo ITA que eu trouxe para Recife. Ele continuou o ITA e veio bater em Belém do Pará. E aqui em Belém do Pará, ele trouxe realmente uma movimentação extraordinária para a cultura. Ele teve uma movimentação extraordinária. Criou, inclusive, aqui o movimento modernista. Foi criado aqui, em Belém do Pará, o movimento modernista. De Campos Ribeiro, que é o meu antecessor na cadeira da academia, De Campos Ribeiro, o pai, que tinha o De Campos Ribeiro filho, que também era um grande poeta. De Campos Ribeiro publicou, na época, um manifesto, que ele chama Manifesto Flamino Sul. Não sei, vou te confessar, e esse eu confesso para todo mundo, eu não sei até hoje que em Tupi-Guarani significa Flamino Sul. Já procurei de todas as maneiras, inclusive através de dicionários que meu pai tinha aqui, porque meu pai estudava Guarani, meu pai estudava Tupi-Guarani. Então, eu não sei até hoje que vem a ser Marino Sul. Mas esse manifesto foi realmente um manifesto que implantou o modernismo no Pará. E vamos encontrar, aí, em função dessa implantação do modernismo do Pará, muita gente veio para o Pará, como, por exemplo, Raul Bopp.
Raul Bopp veio para o Pará, autor do Cobra Norato. Autor do Cobra Norato. Eu vejo, doutor Otávio, a Academia Brasileira de Letras sendo uma fiel fiscalizadora da linguagem portuguesa, da atualização, já que a língua é viva e constantemente está mudando, mas não vejo a mesma preocupação da Academia Paraense de Letras com a linguagem aqui no Pará. O senhor não concorda? Lamentavelmente é verdade. Lamentavelmente é verdade. É um dos defeitos da Academia Paraense de Letras não ter se dedicado a essa parte de uma linguagem paraense, por exemplo. Uma Sim. linguagem paraense. Entendeu? Eu me lembro que eu fiz um trabalho quando houve um texto do Bajubá, em que, na realidade, foi um trabalho que serviu até de redação como é que chama isso? No vestibular da Universidade Federal do Pará. Esse texto do Bajubá, o Bajubá é uma língua especial, é uma língua que tem influência nagô, é uma influência nagô, e na realidade, uma língua também, é uma língua de guetos. É uma língua de guetos. Então, é uma língua de um gueto, por exemplo, de um gueto homossexual, uma coisa assim, então eles usam muito o Bajubá. Agora, o que tem na realidade, a academia passou uma época muito difícil, uma época realmente de desinteresse total, entendeu? Uma época de desinteresse total. Então, somente hoje, como é que funciona? É uma sessão por semana? Como é que funciona? Olha, a academia esteve fechada durante essa temporada da pandemia. Da Covid, sim. Ela esteve fechada. Mas ela assumiu agora um presidente que é uma pessoa extraordinária. É uma pessoa extraordinária. Talvez uma das pessoas que mais se dedicou efetivamente à academia até hoje. E ela está mudando muito. No sentido de que realmente está estudando determinadas figuras ligadas à cultura. É o Ivanildo Alves. O Ivanildo Alves, que é realmente o acadêmico presidente da academia, e com esse homem era muito conveniente que você tivesse a oportunidade de conversar. O Ivanildo Alves é uma pessoa que está mudando a academia, está mudando o texto da academia, está mudando a academia em si. Entendeu? Então, veja bem, a academia sempre teve preocupações, mais, digamos assim, preocupações até que eu acho menores para a Amazônia, entendeu? Mas que poderiam ter sido realmente maiores. Mas agora, com o Ivanildo, essas preocupações com a Amazônia estão muito mais. Entendeu? Por exemplo, ser guardiã das línguas indígenas. A gente ouve falar... Guardiã da linguagem indígena. Não, ela deveria ter sido guardiã das línguas indígenas. Mas veja bem, doutor, ela não foi como um todo. Mas eu, pessoalmente, estive em 2 tribos diferentes. Entendeu? E realmente salvei, posso dizer isso com muita honra, salvei 2 linguagens inteiramente desconhecidas. Entendeu? Foi justamente a margem do rio Xingu, a margem do rio Xingu. Eram 2 tribos diferentes, eram os Curuaias e os Chipaias. Entendeu? Os Curuaias e os Chipaias. Eu consegui restaurar, por exemplo, a língua dos Curuaias, que ninguém, na verdade, tinha estudado anteriormente. Entendeu? Só tinha 2 pessoas já velhas que falavam Curuaia. Doutor Avertano, esse trabalho continua arquivado na Academia Paraense de Letras? Olha, eu não sei se está lá arquivado até hoje, entendeu? Porque eu sei que, por exemplo, houve um período muito difícil para a academia. Houve um período realmente muito difícil para a academia. E você vai ver, por exemplo, toda a obra do Antônio Tavernar, toda a obra do Antônio Tavernar, eu encontrei na academia no chão da biblioteca. Essa obra do Antônio Tavernar foi doada por quem? Foi doada pelo Clóvis Moraes Rego. Foi doada pelo Clóvis Moraes Rego, que era o maior colecionador da obra do Antônio Tavernar. Entendeu? Olha o que vai acontecer agora no retorno da academia. Este mês agora vai tomar posse o jornalista Raimundo Mares Sobral, autor do dicionário Papa Chibé, um dicionário da linguagem paraense que não é usada na academia. Será que a academia vai adotar?
Não sei se vai adotar, mas pelo menos discutir vai. Eu próprio estarei na linha de frente para discutir. Entendeu? Eu gosto muito do Raimundo Sobral. Eu tenho realmente uma grande amizade pelo Raimundo Sobral e tenho uma grande admiração pelo trabalho que ele fez. Eu não posso te dizer, Mauro, se vai ser adotado. Eu posso dizer que vai ser discutido, porque eu Avertano Rocha, entendeu? Vou levar o dicionário Papa Chibé, vou levar para a discussão dentro da academia. Eu vou levar. Se Doutor você... Otávio, Diga. Hoje, a linguagem, de um modo geral, ela é virtual, ela passa pelo computador, ela passa pelo celular. A comunicação voltou a ser muito mais escrita. Mas eu vejo que a grande maioria dos membros da academia, até em função da idade, que até 30 anos a pessoa já nasceu informatizada. Há mais de 30 anos, claro que não. Isso não cria um conflito, não? Como é que a academia, como é que os acadêmicos lidam com esta questão da informática? Veja bem, eu sou um péssimo exemplo. Não, mas não fique triste, não. Todos que estão acima de 30 anos têm uma assessoria. Veja bem, eu sou um péssimo exemplo. Mas você sabe que eu mantenho há muitos e muitos anos, há uns 4 ou 5 anos, uma coluna chamada Vana Verba. Né? A verdade é né? Vana Verba. Eu mantenho. Tenho aqui um digitador que vem aqui digitar comigo. Eu digito para o digitador. Entendeu? De vez em quando esculhambo o digitador quando ele não sabe determinada palavra. Entendeu? A minha mulher às vezes assiste às minhas digitações e ela fica meio alarmada. Entendeu? Mas eu sou, infelizmente, um grande culpado também de não saber digitar. Eu não sei digitar, doutor. Eu não sei pegar nisto aqui. Agora, se não fosse a presença da minha mulher e da minha filha, eu não estaria nem conversando com você nesse momento, entendeu? Mas eu estou conversando com você porque eu acredito, na realidade, tudo que é palavra é muito importante, entendeu? Tudo que é palavra é muito importante. Hoje, quando, por exemplo, me perguntam qual é o seu livro preferido, qual é o livro que você está relendo, eu, por exemplo, digo qual é o livro que eu estou relendo? Kafka. O processo de Kafka, a metamorfose de Kafka. Existe coisa mais difícil? Não existe, entendeu? Mas eu faço questão de ler e reler, entendeu? Ela foi questão de ler, reler e reler. Então, doutor Avertano, me diga, entre os escritores paraenses, quem é que o senhor lê? Olha, eu leio, por exemplo, sim, eu tenho lido muito, entre os escritores paraenses, Antônio Tavernar, está acima de tudo. A Casa da Viúva Cláudia, né? A Cláudia da Viúva Cláudia, Antônio Tavernar. Eu leio Antônio Tavernar, entendeu? Se você me perguntar, mas quem que você lê, eu digo, meu Deus, que escritor. Benedito Nunes, eu estou aqui até com o livro dele bem aqui na minha frente, A Clave do Poético. Benedito Nunes, eu sempre li, entendeu? Porque eu fui assistente do Benedito Nunes. Na Faculdade de Filosofia. Eu fui assistente do Benedito, entendeu? E quando eu vi, de uma vez eu estava em Paris, assisti uma aula do Merleau-Ponty, na Sorbonne. Assisti uma aula. Eu não fui aluno do Merleau-Ponty. Eu entrei lá, sei lá de como eu me penetrei, e assisti toda uma aula do Merleau-Ponty, os cadernos do Merleau-Ponty, Le Cahiers de Merleau-Ponty. E passei isso até para o Benedito Nunes. Benedito Nunes. Quem é que eu posso dizer mais que eu sou um leitor? Eu tenho, por exemplo, a Clarice Lispector não era paraense. A Clarice Lispector não era paraense. Mas a Clarice Lispector, ela deixa um depoimento extraordinário sobre o Pará. O que ela disse, ela foi amiga do Benedito Nunes e do Chico Paulo Mendes. Do Chico Paulo Mendes, foi meu professor de literatura. Ela foi amiga desses dois, compreendeu? E ela conta um depoimento, ela dá um depoimento que, para mim, é extraordinário. O único porre que ela tomou, P-O-R-R-E, porre, que ela tomou na vida foi em Belém do Pará, no dia 4 de julho, no consulado americano.
entendeu? No consulado americano. E eu fico realmente muito impressionado, quando, na realidade, eu releio isso. Eu digo, a Clarice Lispector teve coragem de contar essa história. Coragem, coragem. Quem é que diz que tem coragem de contar porra? Hein? Ninguém. É verdade. Né? Doutor Bertano, 40 anos Diga. na academia tem muita história, muita história. E muita história interessante como essas que o senhor contou. Eu quero aproveitar para parabenizá-lo, parabenizar a instituição por recebê-lo durante todo esse período de valorização da cultura do Pará. Quero torcer para que toda essa contribuição que a instituição pode dar para nós, paraenses, de um modo geral, cresça cada vez mais e que entre na linguagem paraense, que inclua a linguagem paraense, que é riquíssima, decantada em todo o país, as pessoas gozam, brincam de coisas que só nós falamos e que não é adotado oficialmente. Eu parabenizo o senhor e lhe agradeço por essa entrevista. Muito obrigado pela sua ideia de me chamar para lhe dar um depoimento sobre a academia. Mas eu quero lhe contar uma última história. Uma história pequenina, não é muito longa, uma história pequenina. Eu tinha 12 anos quando meu pai me convidou para assistir uma sessão na Academia Paraense de Letras. A sessão se realizava na escola, no Instituto de Educação do Pará. Ele era membro da academia? Quem? Papai? O seu pai era membro da academia? Foi presidente da academia por 2 vezes. Foi membro da academia. Se falava muito na academia na minha casa. Se falava muito da academia na minha casa. Normalmente, os meus amigos esculhambavam meu pai. Eles consideravam meu pai realmente um gênio. Consideravam meu pai um gênio. O Souza Moita, o desembargador Souza Moita, também era membro da academia, era um dos nossos, que era considerado também um gênio. Entendeu? O doutor Ursino Silva, que era sogro do Benedito Nunes, também era considerado um gênio. Entendeu? Eram gênios que nós criávamos. E o senhor, com 12 anos, já participou de uma sessão? Sim, mas nesse ano, eu tinha 12 anos, participei de uma sessão. Era um senhor que era um geógrafo, e ele ia falar sobre os rios do Marajó. Eu creio que o nome desse homem era Anísio Maroja, eu não tenho certeza. Era Anísio Maroja. E eu tinha 12 anos, sentei lá numa cadeirinha, meu pai me levou, me botou numa cadeirinha. Ao meu lado sentou uma senhora, que até hoje, da minha cabeça, é uma senhora bonita, que tinha um perfume francês maravilhoso e que abria um leque na minha frente. E abria o leque e se abanava com este leque. Entendeu? Ela usava umas luvas que depois chamavam mitênis. Eu não sei se a minha mulher se lembra disso. Abria o leque. Eu usava umas luvas que chamavam mitênis. Pois bem, eu assisti até um certo ponto. A partir daí, eu dormi. Eu tinha 12 anos de idade, eu dormi. O homem toda aquela ventilação, né? Ainda perfumada, uma ventilação perfumada. E do perfume, etc. Eu dormi. Então, eu dormi. Mas veja bem, eu dormi, na realidade, porque o homem que falava sobre os rios do Marajó, onde passava uma vala, ele sabia o nome, entendeu? Passava uma vala, um valado, uma bica d'água. Igarapé e assim por diante. Igarapé, onde passava, ele sabia o nome, sabia a localização, levou um mapa e tal. Eu acabei dormindo, evidentemente. E meu pai, quando acabou, meu pai me acordou. Eu estava dormindo na cadeira, meu pai me acordou e me perguntava: tem outra vez a Academia de Letras? Eu digo, eu? Nunca mais. Pode estar aquele homem dos rios do Marajó lá para falar, eu não quero, mas nunca mais ouvir aquilo da minha vida. E assim se conta a história, meu irmão. Olha lá, pois é, e agora já são 40 anos, que venham bem mais 40. São mais 40. Muito obrigado, doutor Abertano mas... Rocha. Muito obrigado por esse depoimento, por essa entrevista. Tenho certeza que é enriquecedora, principalmente para as novas gerações. Obrigado mesmo. Muito obrigado, meu querido Mauro. Muito obrigado pela sua atenção em me convocar. E eu estou sempre à sua disposição
para quando você quiser realmente falar comigo sobre esses assuntos que dizem respeito não só à academia, mas à cultura do nosso Estado. Tá bom? Grande Muito obrigado. abraço. Um grande abraço.